Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio e a gente está aqui de novo com o Léo da Atlante e com mais um convidado super especial, o Ricardo Der. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho e aí a gente começa. Oi, gente, mais uma vez estou aqui representando o Atlante. Estamos recebendo um convidado, Ricardo Der. Vamos discutir um novo assunto aí, novas ideias aí com todos. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Sou o Ricardo Der da empresa Uzemol. Muito feliz a gente discutindo assim, integrações, como que a gente consegue integrar sistema, porque o futuro é conectado, né? A gente vê cada vez mais, não tem como fugir das integrações, né? Legal. Esse é um tema que eu amo, assim, porque, para quem não sabe, eu tenho uma startup, né, que chama Flows, e a dor que a gente identificou no mercado é exatamente essa, a falta de integração entre sistemas. Então, só contextualizando, quando a gente fala de logística, a gente fala de cadeias complexas, vários sistemas, vários players, vários intervenientes, as informações não se conectam muitas vezes, né? E isso é pela falta de integração. E eu acredito muito que grande parte da ineficiência da logística vem da falta de integração entre sistemas, entre empresas, porque no fundo é um grande ecossistema que a gente está falando, né? E quando as informações não se conversam, a gente perde com gastos extras, com custos extras, etc, etc, etc. Então eu queria entender de vocês também, começando pelos problemas, né? Quais são os problemas que vocês identificam no mercado pela falta de integração? Acredito que fica muito evidente o fato de ter um excesso de mão de obra, né? A gente acaba tendo que ter muitas tarefas que podem ser resolvidas por integração, elas são resolvidas com o trabalho manual de pessoas que precisam digitar ou informar alguns dados em um sistema e depois informar em outro sistema. E aí, por fazer esse trabalho manual, acaba ocorrendo erros, né? Porque, ou seja, está sujeito ali a uma operação humana, né? Eu acredito que esse é um dos custos, passa a ser custo mesmo, né? Mais evidentes, né? Além da velocidade com que a informação trafega. Porque se eu fico dependendo de uma informação ser digitada por uma pessoa ou por mais de uma pessoa em sistemas diferentes, isso não é automático, né? Isso não é integrado, vamos dizer assim, real time, né? E assim por diante. O que trava a operação em termos de velocidade também. Não sei se o Ricardo teria algo para adicionar aí. E muito sujeito a erro, né? A gente vê, normalmente você sempre vai precisar imputar uma informação em um lugar. Até aí, normal, né? Criar uma requisição, nascer. Mas se você precisar imputar a mesma informação em mais de um lugar, aí vai ter erro. Pode não ser hoje, amanhã, mas quando você precisa uma cadeia que hoje é tudo muito fechado, não tem, o pessoal não tem estoque, você não pode deixar uma mercadoria parada, você não pode deixar a planta parada. Então, aquela informação que às vezes você esqueceu um zero no outro sistema, ou você esqueceu de mandar ou enviar no e-mail, pode ter uma quebra bem grande na operação e até na cadeia logística, né? Você consegue, infelizmente, acaba tendo problemas. É, porque são normalmente várias empresas, várias pessoas envolvidas, eu falo que vira um jogo eterno de batata quente, né? Um vai tacando para outro e às vezes nem taca aquela bola em alguém, vai estourar em algum momento. Então, eu acho que essa questão das integrações realmente ajuda muito e traz fluidez, né? Eu acho que muito em linha com o que o Léo falou, como que a gente consegue trazer fluidez? Mesmo quando alguém esquece ou tá com várias atividades e vai colocar aquela informação no sistema bem depois. Quanto tempo você já perdeu, né? As pessoas acabam virando gargalos dos próprios processos pelos sistemas não estarem integrados, né? Tem um ponto também, Ana, que é um desgaste desnecessário que você tem com as partes envolvidas. E aí, quando eu digo com as Sim. partes envolvidas, pode ser com o fornecedor, pode ser com o prestador de serviço, pode ser com o próprio colaborador, né? Porque como você não tem integração em alguns cenários, você fica sujeito à troca de e-mail, ou você fica sujeito a mensagens instantâneas, como WhatsApp ou ferramentas afim, né? Similares. Você fica sujeito ao próprio telefone, né? Por ligações, e aí eu disse, não foi aquilo que eu entendi, e aí você gera um estresse que é desnecessário, poderia ser evitado, né? Ou seja, não tem uma comprovação, por não ter comprovação, você também não tem como comprovar, e aí eu tenho um outro ponto que eu costumo dizer, que é independente de ter encontrado o responsável, no final a cadeia foi rompida, né? O prejuízo existe, então assim, não é uma questão de
encontrar o responsável. É, na verdade, procurar criar uma solução para que aquilo não ocorra de novo. Total. E não ocorrendo, ou seja, porque aí a cadeia, ela não para, né? Ou seja, se ganhamos, ganhamos todos, se perdemos, perdemos todos. Esse é um ponto-chave, né? Exato, é um ganha-ganha ou um perde-perde, né? É, exatamente, meio E que ainda teoria dos mais jogos. a centralização de informação, né? Que a gente vê muito nesse caso. Eu estou tratando por e-mail, aí às vezes o WhatsApp aqui é ligação, chega um colaborador novo, alguém foi desligado, não, mas como que está esse processo? Ah, então, tem que falar com o TI para recuperar o e-mail dela que saiu, ou outra pessoa, não, mas eu perdi o celular, eu perdi a conversa de e-mail. Então, para ponto de vista de governança, a gente não consegue ter uma governança, não consegue ter todo um histórico do que aconteceu, independente do processo, né? Porque a informação se perde. A gente faz gestão de pessoas e não da informação, como deveria ser, né, numa cadeia totalmente integrada. Eu acho que tem um ponto interessante também com relação a essa gestão de pessoas, como você falou, porque mesmo havendo turnover, mesmo havendo recolocação de pessoas nas empresas, o fato de haver as integrações, as outras pessoas que assumem as posições, como o processo está integrado, ele flui. Fica Sim. muito mais prático para as pessoas que estão vindo, que estão adentrando nessa nova realidade, saber, né, como que os sistemas estão integrados, como que a informação está fluindo, diferentemente das atividades quando tem que ser realizadas manuais. Porque aí você passa a ter, eu vou colocar assim, até um certo estrelismo, né? É uma pessoa que entende muito de um processo e estava na cabeça dela, né? E aí você não consegue replicar, e como você não consegue replicar, você não consegue escalar, né? Então, assim, a integração permite o escalar, né? Legal. Esse é um ótimo ponto. E também, quando você estava falando, eu estava pensando, no outro episódio a gente falou sobre Lean, né? Sobre os desperdícios. E como é um grande desperdício alguém que fica, vou buscar uma informação em um sistema, vou pegar uma informação num e-mail, vou colocar aquilo no Excel, vou copiar, vou colar, vou ficar fazendo atividade repetitiva. Por mais que muitas vezes fica essa falsa sensação de que eu tenho a informação, a pessoa mesmo, ela não está sendo, ela não vai ter possibilidade de ser promovida, por exemplo, porque ela não está fazendo análise. E quanta oportunidade a gente tem para pegar esses dados dessas integrações, né, e fazer análise, tomar decisão muito mais inteligente, tomar decisão baseada em dados, ter os dados, né, não espalhados, que depois eles não vão servir para nada. Então, acho que esse também é um ponto, né? O capital humano é mal utilizado quando você não tem integração. A gente, quando vai implementar um sistema de compras, o pessoal, a gente chega para os compradores, não, a gente tem uma plataforma aqui que vai te auxiliar, tudo isso, e eles ficam com medo. Nossa, mas vai tirar meu emprego? Vai. Não, gente, não vai tirar esse emprego. Só que aqui todo aquele tempo antes que você perdia, ligando para o fornecedor, mandando e-mail, fazendo follow-up, tudo que não é compras em si, né? Não é aquele negociar, procurar um melhor fornecedor, sabe? Estreitar relações. O comprador não tem tempo de fazer isso, porque ele Sim. está fazendo follow-up, está mandando informação, está pegando o anexo, o desenho técnico, mandando para um, para outro, para outro. Se tivesse uma ferramenta integrada, essa pessoa ia deixar de ter todas essas tarefas manuais, ia deixar mais as tarefas mais nobres, assim, por se dizer, que é Perfeito. realmente onde ela vai se destacar, onde você consegue fazer as análises propriamente dito, né? Então é muito diferente, né, realmente. Eu acho que é exatamente esse ponto, é deixar o trabalho mais nobre, porque oportunidade tem, né? Trabalho tem também. E quanta coisa que a gente acaba perdendo por ficar fazendo tarefa repetitiva, né? Enfim, no nosso dia a dia mesmo, eu o tempo inteiro, se eu tenho que fazer alguma coisa repetitiva, eu sou péssima. Então, tudo eu quero integrar, tudo eu quero automatizar. Na Flows, tudo que a gente consegue de processo, a gente integra, a gente automatiza mesmo internamente, né, na empresa. Então, acho que isso realmente muda o jogo, consegue ter equipes mais enxutas, consegue ter processos muito mais definidos e consegue, no final do dia, ter um resultado melhor para a empresa, né? No bolso mesmo ali, no final da linha. Tem um ponto que eu defendo, Ana, também, que é o seguinte: as coisas precisam ter sustentação, né? Então, assim, quando você pega muitas pessoas fazendo muito trabalho manual, aquilo não tem sustentação a médio e longo prazo, porque o mercado como um todo ele se move num cenário de automação, né? Em que aquelas tarefas repetitivas, aquelas tarefas que não necessitam de criatividade, são puramente mecânicas, elas vão sendo substituídas por processos automatizados. E aí, se eu tenho uma empresa que tem, por exemplo, como você falou na parte de compras, 10 compradores e a outra automatizou, reduziu para 4 compradores fazendo aquela atividade, né, que seja nobre, mas assim,
aquela empresa com 10, ela já não está competitiva. Então, assim, aquilo não tem sustentação, Sim. né? Então, assim, a gente vai para vários eventos de logística, a gente vai vendo que o pessoal tem muita demanda para preencher times, né? Uhum. Como você falou aí, as Muita. pessoas podem ser realocadas para outras atividades, mas não Uhum. necessariamente permanecer fazendo aquela atividade mecânica, né? Total. Então, eu defendo muito esse ponto da sustentação, ou seja, não se sustenta a médio e longo prazo ficar fazendo tarefas manuais, né? Isso e além de uma falta de padronização, né? Porque o que a gente vê, a tarefa manual, gente, é chato de fazer. Ah, pegar, copiar. Um dia alguém vai falar: "Ah, e se eu fizer isso um pouco diferente?" Que Exatamente. em alguns cenários você fala: "Pô, isso é legal, né, a pessoa tá pensando", mas em outros não, se você tem um fluxo que a pessoa precisa pegar a informação A e colocar no lugar B, é isso que ela vai precisar fazer. Se ela de repente: "Ah, eu acho melhor fazer isso", fala: "Gente, não, você tem que não achar fazer isso, né, você tem que pegar como que eu automatizo esse fluxo e livro tempo para fazer as coisas realmente ali mais nobres, que requerem mais atenção, mais análise". Porque ócio e repetitividade para o ser humano é complicado, é muito passível de erro, e inventar coisas diferentes para se fazer, às vezes, quando não é a hora, né. Exato. E aí também é muito em linha com o que o Léo falou de não permitir a escala, né? E cada vez mais a gente pensa e a gente precisa pensar e precisa trabalhar essa questão de como dar escalabilidade para os nossos negócios, como trazer mais competitividade mesmo, né? E não sei se vocês também pensam assim, mas eu acho que cada vez mais, com várias tecnologias que estão surgindo, vão surgindo soluções, né? Soluções separadinhas. Então, como que a gente consegue também dar o fluxo, pegar todas essas soluções que são muito boas, integrar para não ficar, eu vou usar essa solução aqui, porque ela é muito boa para isso, mas eu vou copiar dela, colocar no Excel e juntar com outra. Então uma frase que eu gosto bastante, ela fala o seguinte: você pode fazer qualquer coisa, mas não todas as coisas, né? Uhum, Então, assim, é normal você adentrar em uma empresa e ela vai ter ah, uma aplicação que resolve uma situação específica, uma outra aplicação exatamente. que resolve outra situação, uma outra aplicação de outro fornecedor que resolve outra situação. Então, assim, você não vai ter uma solução única que resolve tudo, Uhum, né? E ela vai ser boa, excelente em todos os aspectos, né? E quando eu uhum, falo todos os aspectos, refiro a preço, refiro a performance, refiro a qualidade, refiro a usabilidade, porque ela não consegue ter foco em todas as coisas, sim. né? Então, assim, por exemplo, a Flows, ela tem um foco específico, né? A Atlantic tem um foco, a Uzemol tem outro foco e assim por diante. Então, é muito normal, né? Não era, mas assim, dos 10 anos para cá ficou muito normal justamente essa integração Perfeito. entre aplicações. Então E aqui hoje a gente já pode integrar. é exatamente, né? Porque assim, o fato de ter as integrações permite com que eu trabalhe com 3 fornecedores, 4, 5, 6 fornecedores distintos e aquela informação flua. Porque eu não vou Perfeito. conseguir trabalhar com um único fornecedor que forneça as 6 soluções, por exemplo, Uhum, tá? Ou às vezes você vai até achar algum que forneça, mas vai ser muito raso as soluções, não vai ser aprofundado, muito diferente de você pegar os softwares específicos de cada área. Aí que vem realmente essa integração. Ah, eu vou tentar fazer uma coisa guarda-chuva que resolva tudo. Bom, tudo não dá para fazer, então vamos pegar o específico de cada um. Ah, dessa minha área de compras, o que faz sentido eu integrar com a sua área de logística? Qual faz sentido integrar com a sua? Aí que eu vejo essas integrações um nível um pouco mais alto no nível gerencial das empresas. Porque cada área de negócio vai ter sua dor. sim. Cada um vai procurar a sua ferramenta para resolver isso. Mas e a gestão na empresa? Uhum, Quanto mais ferramenta, mais bravo o TI vai ficar, né, que vai precisar fazer sim. isso. E às vezes essa informação acaba se perdendo. Aí o que a gente faz? Integra. E aí, Exatamente. aí vem um ponto importante que é muitas vezes quando independente, a empresa de software ela é chamada, né? Ou seja, a solução é visualizada pelos times, seja de negócio, seja pelo time técnico de TI. A pergunta-chave é com o que essa solução já integra, Uhum, né? Quais são as soluções de mercado que já estão integradas de forma nativa, exato. né? Por quê? Porque o fato de ter cases, o fato de ter soluções, comprovações dessas integrações ajudam muito para tomar decisão, né? Uhum, Então, assim, você tem alguns RPs que já são consolidados no mercado, né? Você tem alguns CRMs que também já são consolidados no mercado. O fato de você fazer essas integrações, pelo menos com os líderes de mercado, e ter cases para mostrar para os potenciais clientes, ajuda muito na tomada de decisão, né? Ou sim, seja, a integração não é algo novo para essas empresas, já faz parte do dia a dia delas. total.
E eu fiquei pensando uma coisa enquanto vocês estavam falando, porque aqui a gente listou um monte de dor causada pela falta de integração, né? E eu acho que muita gente enxerga a integração como parte da solução de muitos dos problemas. Mas muitas vezes ela é um nice to have, mas não um must have, assim, tipo, como que a gente cria o senso de urgência nas empresas, como que a gente mostra que a integração ela é super importante, ela é parte da solução e ela tem que ser prioridade, que é algo que eu pelo menos acredito que ela tenha que ser prioridade. Eu acredito que quando o volume de dados que trafega, né, entre os entes, pode ser pessoas ou empresas, enfim, né? Assim, no final das contas, sempre vão ser pessoas, né? Ou Uhum, seja, é uma pessoa de uma ponta que precisa se comunicar com a pessoa de outra. Quando o volume de dados ele é considerável, né? uhum, Se eu vou ter lá um e-mail que recebe por dia, é uma exato. coisa, mas se eu tenho 20, 30, 40, 50 e-mails, espera aí, né? Então, assim, Uhum, eu vou ter que ficar controlando se a pessoa respondeu o e-mail ou não, ou se ela respondeu a minha resposta, ou seja, uma tréplica. Então, assim, aí fica muito mais fácil vender no sentido, a ideia de que é preciso integrar. De sim, que aquela pessoa, como você falou, Ricardo, ela pode ser deslocada para uma tarefa mais nobre, ao invés de ter que ficar checando a caixa de correio dela durante o dia inteiro, né? Porque é muito normal, acredito que vocês passam por isso. Muitas vezes na sexta-feira, às 16, 17 horas, né? Acontece justamente uma situação que não integrou ou que depende de algo manual e a pessoa não estava na empresa e a integração poderia resolver, né? exato. Então, assim, não é que acontece segunda-feira, 9 da manhã, quando todo mundo começou, não. Fica Acontece que na espera no sexta, no horário final do certo. dia. Isso, né? E assim, e a carga precisa ser transportada, as coisas precisam acontecer naquele dia, porque ela vai sair durante o final de semana, né? Sim. Então, eu acredito que fica muito claro quando o fato passa a ser não depender das pessoas. Fica muito mais fácil vender essa a solução, né? Vender o senso de urgência de que é preciso. Acho que o volume de dados é um dos Boa. pontos críticos para isso. Um É, bom isso é, ponto. concordo totalmente, né? Quanto mais dados, mais difícil fica fazer manual, até uma hora que fica impossível fazer manual. E uma coisa que eu tenho visto ao longo disso, normalmente as áreas de negócio que buscam as nossas soluções, elas já querem fazer integrado. Ah, eu Sim. quero integrar, pô, que ele que tem essa dor, né? Porque aquela pessoa que vai passar uma semana do mês fazendo, levantando dado para fazer um relatório. Mas normalmente quem manda nas empresas, nessa parte de software, é o TI. Aí que vai muito que você falou um pouco antes, das APIs que já são prontas. Então, na hora de Uhum. fazer uma decisão, vai chegar e negócio só tem esse software lindo, maravilhoso, resolve todo o meu problema. O que que tem? Vai perguntar. Mas ele já integra. Se você não integrar, olha, acho que a chance de entrar cai muito. Antigamente era um diferencial você ter integração, tinha. Hoje não é um diferencial, mas se você não tem integração, esses padrões, É o que eu costumo dizer, né? O fato de você ter a integração te coloca numa situação de paridade competitiva, né? Sim. O fato de você não ter a integração te coloca realmente numa desvantagem competitiva, né? não tá, quem às vezes tem nem quer, não quer saber. Realmente, hoje em dia, com toda essa parte de ataque cibernético, toda a parte de segurança, qualquer sistema que se integre precisa ter uma carga ali de Tá. segurança, de firewall, de tudo, de proteção de dados bem forte. Então dá para entender realmente porque Sim. as áreas de TI, de tecnologia, são receosas com isso. É que normalmente não são eles que fazem esses trabalhos manuais, né? Então, eu acho que para a gente ter um sucesso nessas integrações, isso em grandes grupos, normalmente começa a entender essas dores do dia a dia. Ou quando Perfeito. der esse erro às 6 da Boa. tarde não conseguiu resolver, e segunda chega todo mundo babando. Aí alguém vai falar, olha, se tivesse integrado, se tivesse outro processo, aí eu vou começar a prestar mais atenção, né? A área de negócios, ela, acredito que vocês, né, têm inúmeros casos e passam por isso constantemente. A área de negócios é a área que tem força interna, Sim. né? Porque ela diz muitas vezes que ela não está conseguindo fazer o trabalho, né? Porque pensa assim, TI, no sentido numa empresa que faz construção ou faz manutenção, né? Esporte e assim por diante, mas TI, ela não é o fim, Uhum. né? Ela é meio, Sim. né? Então, assim, ela existe para suportar essas operações. Então, a partir do momento que você pega uma área de compras ou uma área de operações, né?
a uma área de logística e ela fala que ela não está conseguindo fazer o trabalho dela porque não tem essas integrações, porque não está automatizado, que ela demora por conta disso, então isso tem uma força, né? Essa fala parece um grito na empresa. Sim, Isso faz com que a diretoria, com que as pessoas do C-level, com camada, né, que estão na camada de decisão, realmente fossem essa integração. E aí, na verdade, TI precisa fazer, né? Mas eu entendo que a gente tem que tratar sempre TI como um parceiro. total. Eu Esse é sempre um falo ponto. que a gente tem que estar no mesmo time. O objetivo é o mesmo. Isso. Dos dois integradores ali, né? De uma ponta e da outra. Tem que ser um time. Eu costumo dizer que a gente não resolve nada no grito, né? Ou na peleia, na Uhum, briga, não. Né? Então, assim, tudo se resolve. A única forma de se resolver é conversando. total. Né? Então, assim, você tem uma outra ponta e por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente suporte a operação do cliente, no final do dia, o TI é o que fica lá 24/7 dando manutenção. A gente, né, vamos dizer Sim, assim, sai para outras operações e assim por diante. Então, realmente é visualizar o TI como um parceiro, né? Ou seja, total. procurando dirimir esses receios que ele possa vir a ter, as dúvidas, dando todas as condições para que o serviço possa ser feito, né? Uhum. Para que eles tenham confiança, né? Confiança é algo demorado, leva tempo para ser adquirido, né? Sim, não, total. É curioso que hoje de manhã eu estava numa reunião falando com prospect, né, uma reunião comercial, e tava a área de TI junto. Nossa, e o cara de TI, assim, a hora que eu mostrei como que funcionavam as integrações, as APIs e tal, ele já estava muito pronto, ele entendia da área de negócio, ele entendia das particularidades do RP da empresa, e ele entendeu bem a nossa API também, e ele fez perguntas muito boas. E eu falei para ele no final da reunião, eu falei, como é bom que a TI esteja envolvida nesse nível e desde o começo, assim, desde uma etapa comercial ainda, porque tem que ser um time, do começo ao fim, né, a continuidade de todo o projeto. Que a gente vê também é muito difícil quando o TI não está incluído desde o começo, aí de repente chega no TI, olha, TI, vocês vão precisar fazer isso. Imagina a gente que é terceiro ali, de repente vê uma briga interna da área de negócio com TI, porque TI não foi avisado. Eles, de repente, olha, você tem que fazer essa integração. Eu disse, calma, mas você está controlando software, não passaram por isso. Então é fundamental o TI estar junto desde o começo. A gente brinca que ele pode ser o melhor amigo que a gente tem ou o pior carrasco dentro de uma empresa. Existe uma frase que eu ouvi e ela faz muito sentido. A pessoa me falava o seguinte: ela dizia, em vias de regra, quando eu peço a opinião de alguém, eu vou escutar. Mas se alguém me disser como eu tenho que agir sem eu pedir, invariavelmente eu vou fazer o contrário do que ela me disse. Né? Então, assim, ninguém gosta. Sim. Esse é fato, né? É um comportamento humano, né? É psicológico. Ninguém gosta de ser ordenado a nada. Você tem que fazer isso, né? Uhum. Ou seja, de ser imposto, né? Sim. Ninguém gosta desse cenário. Então, é preciso que se traga a pessoa, né? Ou seja, aquela questão lá de se escar para dentro, né? Traz, explica o contexto, explica a necessidade, para que Perfeito. aquela pessoa também se sinta parte daquela solução que é Uhum. provida para a empresa, Sim. né? Então, e aí como você disse, Ricardo, ou seja, trazer TI desde o princípio, né? Para que ele levante, para que ele contribua, né? Ou seja, ninguém é dono da verdade, ninguém tem a razão por completo, né? E aí Sim. nessa contribuição de várias cabeças pensando, várias mãos, né? A gente consegue construir algo legal em conjunto. Sim, total. E eu acho que as equipes de TI, né, das empresas grandes principalmente, elas têm muitos traumas também de integrações passadas frustradas, né? Acho que a gente vê muito histórico, assim, coisa de sistemas que deu muito problema para TI, que teve muita, sei lá, muito problema mesmo na integração, dificuldade, ou que não foi para frente. Então, acho que a TI também já chega muito calejada, às vezes já chega muito armada, né? Já chega meio ali. E a gente recebe vários casos desses, vou implementar um e-proc. Isso aqui não dá certo, a gente já tentou, a gente, calma, por que que não tentou? Normalmente bate muita integração, né? Impressionante. Muitos clientes que a gente entra, o anterior saiu porque não conseguiu integrar, teve algum problema. E tem já chega assim, não, calma, quem você é, esse que você é. E, bom, acho que é meio sacanagem falar que eu gosto desses casos, mas pra gente é muito bom, porque se já chegou uma TI machucada, ele já sabe o que deu errado. E é muito bom já saber o que dá errado, porque, bom, se isso deu errado, eu não vou fazer de novo. E por ter dado errado, o TI já tá desde o começo, ele já ajudou a escolher, ele estava na negociação comercial,
Porque já acontece às vezes, eu fecho com você, você é do comercial, fechamos, assinamos um contrato, mas aí agora na hora de integrar, de mexer, de repente surgiu demanda, surgiu coisa que não estava mapeada, que não estão no meu escopo. Pô, aí volta a negociação do que já estava assinado, não, vai ter que fazer adendo, tudo isso e, pô, era só trazer todos os players antes. Seria muito mais fácil isso, até comercialmente falando, porque fazer adendo em contrato que nem teve go live, mas às vezes precisa, né? Eu acredito que, como a gente tem sempre os cronogramas de implementação, né? E além do cronograma, as fases do projeto que são necessárias serem cumpridas para que a gente tenha sucesso nessa implementação, né? Vai muito também da nossa parte de não ser ansioso, né? E colocar como as coisas devem proceder até para a área de negócios, né? Uhum. E demandar de fato a presença de TI, Sim. informar que sem TI a gente não consegue nem avançar da primeira reunião, tá? Porque assim, passando pela parte de negócio, a gente está comprado, né? Uhum. Já se sabe que a solução vai prover, né? Vai resolver alguma situação interna da empresa. Então, o fato da gente colocar, e aí acho que vai muito da nossa parte, Sim. né? De dizer, não, ó, sem TI a gente não consegue avançar nas reuniões e demandar, incluir, porque tem um ponto interessante, TI vai visualizar desse modo que o fornecedor externo está demandando a presença dele, né? Uhum. A gente sabe que às vezes existem alguns cenários de comunicação com problemas entre os departamentos, entre os times da empresa. O fato de ter um fornecedor que está chegando e está tratando ele com respeito, né, com Uhum. valorização, ajuda bastante para saber o tipo de parceiro com quem ele está se relacionando. Total. É começar na integração física, né? Uhum. Integração entre as áreas, entre todas as partes envolvidas no projeto, para que seja um sucesso, É, desde o começo, né? Isso eu vejo como quase uma obrigação dos fornecedores, quero dizer, porque às vezes a área de negócio ela vai pegar o problema dele, às vezes aquela pessoa que entrou, ela tá nova na empresa, não conhece, mas quer fazer uma mudança, alguma coisa. A gente como fornecedor, não vai ser a primeira, segunda ou terceira vez que falou, fechou com a área de negócio, aí chegou TI e desandou. Então acho que vai muito da gente que tem um know-how, né, a gente que vai fazer a integração, a gente que é da Uhum. plataforma, já trazer para as áreas de negócio: "Olha, vamos incluir TI aqui", porque 100% das lugares que eu implantei, a gente precisou de TI. Então realmente acho que vem muito essa educação das áreas de negócio, de educar, né, a área, que às vezes é uma coisa que ela não tem noção. Porque pra gente de TI, quantas vezes estão em reunião, eles: "Não, eu preciso que você faça um campo aqui", não, é só colocar um quadradinho novo ali. Falou: "Olha, eu te entendo do seu lado lá, leigo, mas não é só colocar um campo, né, a quantidade de desdobramentos que tem um simples de um campo, que às vezes a pessoa que não é de TI ou não é dessa área da tecnologia, não tem essa noção da dificuldade, que é uma coisa simples. Porque na cabeça dela realmente é um simples ali, no Excel, vou lá, coloco um Eu campo, ia uma falar sala módulo, exatamente isso. Que é sempre o exemplo: "Não, mas no Excel eu faço assim". é só que mudar a referência já resolve". Então a gente educar realmente a área de negócio, o nosso produto desde o começo, eu vejo como fundamental para a gente ter um sucesso na implantação como um todo, né. e aí você pega um outro cenário, né? Existem dois pontos. Existe a integração entre sistemas internos. Uhum. E existe muitas vezes a integração que a gente está provendo para os outros parceiros se conectarem e integrarem. Seja para ler informações, que é o mais comum, mas também muitas vezes para enviar dados, Sim. né? Então, assim, uma coisa é você, por exemplo, a Flows, a Atlante, a Uzemol, se conectarem para fornecer uma solução interna para uma empresa. A partir do momento que a gente precisa fornecer dados também para a fonte, para externos, ou seja, esse campo que você falou, eu já não tenho que pesar mais apenas a nossa comunicação, mas como é que isso vai impactar terceiros que podem estar se conectando e dependendo, né, são dezenas, centenas de outras pessoas que estão dependendo daquela informação. E aí, ou seja, a mudança ela faz parte, né? Uhum. Então a frase do Chico Buarque bem interessante, né? Ela fala: as pessoas têm medo que as coisas mudem, né? E ele fala: o meu medo é que elas nunca mudem, ou seja, então assim, vai ter mudança, Sim, mudança é inevitável e é mudança que causa crescimento, sim. mas também é inegável que vai causar fraturas, né? Ou seja, vai Incomoda, causar, né. Tudo tá incomoda. mudando, ainda mais Isso, coisa nova de processo, vai incomodar, não tem isso. Então como. assim, e aí é fundamental haver uma boa comunicação, Total. né? Ou seja,
Não tô falando que eu não posso mudar, Uhum. não tô falando que eu não tenho que mudar. Não, Uhum. eu tenho, eu posso, né? Eu vou fazer, mas que todos sejam comunicados, Sim. né? Devidamente comunicados, porque dá tempo de todo mundo se programar para aquela mudança, para refazer a sua integração, para se adaptar, né? Quando a gente pega aí, acho que um exemplo clássico que a gente tem é da nota fiscal eletrônica no Brasil, né? Você tem aí milhares de sistemas conectados, emitindo notas fiscais, conhecimento de Uhum. transporte eletrônico, né? A MDFE, na verdade, o manifesto e assim por diante. E assim, constantemente as secretarias da Fazenda, as prefeituras, elas mudam o formato, elas mudam, né? Adicionando um novo campo, como você falou, uma nova informação, e é vital, porque a lei muda, Sim. né? Mas assim, tudo que é feito com comunicação, né? É comunicado uma nota técnica, dizendo a partir de qual dia vai ser implementado, para que todos estejam preparados. Então, isso faz parte, mas as regras do jogo, elas estão claras desde o princípio, né? Porque se hoje uma NFL eles resolvem mudar um campo nisso, a cascateia que vai acontecer de erro de integração é infinita, porque a integração é aquilo, eu vou pegar o campo A e vou levar para o campo B. É uma comunicação. Sim. Se eu não vou avisar que o campo A não é mais o campo A, é o campo J, vai errar. Vai travar, vai ter erro, tudo por falta de planejamento prévio, né? E é interessante que você falar isso aí, porque do ponto de vista de negócio, né, a gente sempre fala que, tipo, a gente tá lá para dar solução, Uhum. né? Então, assim, eu acredito que vai funcionar sempre desse modo, sim, né? A pessoa da área de negócio vai pensar que o campo é simples, de que é só mais uma informação e assim por diante, né? É, e aí a gente sempre procura, né? A Uzemol faz isso, a Flows faz isso, a Atlante, ocultar essa parte técnica, porque a gente acaba entrando num techniquez que, na verdade, não agrega nada para ele, né? Então, assim, a gente assume essa complexidade junto com o TI, junto com os outros fornecedores. Eu acho que, sobretudo, o fato de haver parceria entre esses fornecedores que integram é fundamental, porque a empresa, muitas vezes, a gente já passa por situações assim, em que o cliente, cara, ele fala o seguinte: poxa, ó, eu contratei e assim, eu preciso que seja resolvido. E do Uhum. modo que está, muitas vezes, um fornecedor fica jogando para o outro. E o cliente fala, e eu não sou técnico, então eu não tenho. Batata quente, né? É. Exato, eu não tenho condição, assim, eu só preciso que seja resolvido, né? Então, o fato de você ter empresas que já se conhecem, que são parceiras, que Uhum. estão dispostas a, de fato, querer ajudar e querer fazer dar certo, Uhum. isso ajuda muito, né? Para que o Sim. cliente saiba, não, está com eles já se conhecem, eles têm projetos juntos, é, a comunicação vai partir com eles e vai ser resolvido, né? Porque no final é o que o cliente quer, é o que ele precisa, e sem isso a cadeia dele quebra, né? Sim, total. E às vezes ele não sabe, né, de o que tá acontecendo, por que que um dado não tá vindo, aí fala: "Ah, é fulano, é beltrano". Então como que ele consegue ter essa transparência também, né. Eu não sei se vocês sentem um pouco isso, mas eu cada vez mais tenho sentido, de um tempinho para cá, que as áreas de negócio hoje estão conseguindo falar um pouquinho mais de integração. Antes era um tabu muito maior ou enfim, hoje muitas vezes ele já fala: "Ah, mas é uma API, como que funciona isso e aquilo". Uma coisa que a gente fez na Flows foi, a gente tem uma tela que tem todos os logs das integrações. Isso facilitou pra caramba a interface entre a área de negócio, a área de TI e Flows, porque a gente consegue saber a área de negócio, né, consegue saber como que tá vindo o dado e qual que é a requisição e qual que Entendi. é Onde que aconteceu a falha? Se foi a falha na recepção ou se foi a exato, falha no envio, né? Para que exato, ela possa saber se ela tem que chamar a Flows ou se ela tem que chamar o fornecedor. exato, E aí, com o log, ela já consegue, ó, o erro que deu foi aí e o erro que deu foi por conta dessa informação que está sendo criticada, enfim, não é exato. verdade? Isso Entendi. ajudou pra caramba, porque antes ficava assim: "Ah, a Flows tá com problema". Aí você ia falar assim: "Não, mas não é", sabe. Ou você ia ter que parar, levantar tudo, deixar um dev lá só para Exato. procurar onde está esse erro, né? É, Essas centrais de comando, não sei como você chama, ajuda muito. ajuda muito, assim, muito. Então a área de negócio mesmo já consegue saber, muitas vezes é com a TI interna, e a área de TI ama isso também, porque eles conseguem ter como se fosse um painel de gestão de todos os dados, né, de Eu acredito que por conta também do uso da IA, né? Uhum, Antes disso já um pouco, mas agora muito mais, né? A,
a parte técnica, ela vai sendo um tanto quanto suprimida, né? Eu costumo dizer o seguinte, antes você tinha uma briga, há 10 anos atrás, 7, 8 anos atrás, uma briga por tecnologia, né? Hoje, então assim, era normal perguntar a stack que era desenvolvido, alguma coisa do tipo. Uhum. Hoje, na verdade, você já não tem mais uma briga por tecnologia, né? Ou seja, então, antes, implementar determinada solução, poxa, tem algumas pessoas que sabem. Não, agora, tipo, todos vão saber. Agora vale muito mais quem entende de negócio, Sim. né? Então, assim, entender de negócio, entender de processo vale muito mais do que a tecnologia, porque a tecnologia, até com o uso da IA, você consegue automatizar muito, Uhum. né? Então, esse é um ponto. Eu acredito que, por isso, as pessoas falam muito mais de integração, né? Pode ser. A expressão endpoint, né? Uhum. O JSON, o payload, né? O que quer que seja a carga de dados, a API, como você falou, se a Uhum. API SSL, como é que é, se é XML. Então, já virou um linguajar comum da parte de negócios, né? Sim, Eles já falam de agentes e assim por diante. Já sim. é bem comum, J né? não bem comum é uma coisa muito forte Não, ainda. aí já não chegamos aí nesse ponto, né? Ainda não, Mas já tá mas evoluindo. mas já É, tá mais normal conseguir, porque antes alguém falava assim: "Não, integração tem que chamar alguém do geralmente tem TI", alguém sabe, no tipo time, né? é, Tem alguém no time, tem alguém pode, do time que é mais sei lá, tem 10 fuçado. É. pessoas e aí, por exemplo, 5 pessoas, 6, tem alguém que é mais, Que já que já tem entende, já mais, trabalha isso, tem mais conhecimento dessa É, parte, né? mas E é. aí você passa a discutir muito mais regra de negócio, Sim. né? Por isso que esse painel que você fez, essa torre de controle, né, de integrações, permite que ele saiba, vamos lá, agora eu tenho que chamar a Flow, É, né? E eu tenho a comprovação que é com a Flow e aí eles vão. sim. Porque como você falou, quando ele chama a Flow, quando ele chamava e não era Flow, queira ou não, até você detectar que não era Uhum. Flow, né? Cria Até ruído, você. né, perde experiência ali do cliente, ele Isso. E toma teu fala: "Ah, tempo, né? não tem. xinga a gente em pensamento", né. Isso, e toma teu tempo. É isso que eu tô falando. E às vezes, como eu tava falando, né? De você criar alguns problemas com fornecedores ou com parceiros, às vezes você não tá num dia bom, a pessoa do outro Uhum, lado, desnecessário, total. né? Quando você, inclusive, nem haveria razão para isso, né? Uhum, Vamos dizer assim, motivos técnicos, né? Por motivos eh, de provas mesmo, que é um problema daquele fornecedor, daquele parceiro. Mas aí já foi, né? exato, exato. Até aí você já ficou bravo, já xingou meio mundo e a integração ainda não funciona, porque alguém teve que parar, analisar, entender a área de negócio. Aí, o pior caso é quando você vê, o problema não é nem na integração. É uma nova regra de negócio que não tinha sido mapeada no início e, de repente, dá errado, porque não mapeou isso, a integração nem consegue processar. Então, essa integração da regra de negócio, que realmente agora o programador vai se cada vez mais substituído por uma IA. Então, quem entende da regra de negócio vai ter uma vantagem e vai ter uma facilidade muito maior de realizar qualquer integração, de conseguir enxergar, né, uma empresa muito grande. Ah, não, mas às vezes aquele terminal ele vai poder alterar aqui. Ah, pô, então isso aqui é diferente, né? Não tinha previsto isso. Então agora vou ter que construir uma integração prevendo já essa nova regra de negócio. É, a gente percebe exatamente isso, né? E assim, é fato, times de desenvolvedores, né, maiores, hoje você tem times de desenvolvedores muito menores, né? Sim. Um ou dois desenvolvedores, às vezes, dependendo do contexto do projeto, né? Mas que entendem muito de regra de negócio. O Uhum, desenvolvedor atua mais como um orquestrador, né? Ele garante que aquela documentação, que aquela regra de negócio está bem especificada, uhum, né? O agente ele trabalha muito orquestrando os agentes, a comunicação entre eles, garantindo que aquilo flua. Você tem vários exemplos de empresas aí que são líderes de mercado, né? Como a Spotify e outras, na verdade, né? Até o pessoal da própria Anthropic, enfim, que são empresas que não tem mais ali o humano programando, né? Mas hum, ele entende muito de negócio, aí ele busca entender da arquitetura, se a segurança dos dados, se como o tráfego entre as aplicações das integrações está acontecendo, se está aderente, né? E aí, como você uhum. falou, Ricardo, né? Tem até um ditado que fala que tem 3 coisas que não voltam, né? Acho que é um ditado chinês, que ele fala que é acho que é a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita, né? Ou seja, Sim. depois que você já disse, já pode ter ofendido ou pode ter saído mal com a pessoa, né? Por mais que você peça desculpa, mas assim, já foi, né? Às vezes você Logo pode ter depois, né? Já isso, aconteceu. tá? Mas é isso mesmo. A gente vê muito claramente pessoas já tinham uma expressão no mercado, né, que eles chamavam, acho que há 4, 5 anos atrás, de citizen developer,
que era a pessoa da cidade, a pessoa que entendia muito de negócio, Uhum. e ela utilizava algumas ferramentas no-code para gerar soluções para as empresas, Sim. né? E aí a IA avançou tanto, ou seja, são soluções com código, mas elas são, na verdade, desenvolvidas a partir de uma linguagem humana, Uhum. né? E eu tenho documentos que comprovam como que deve ser o funcionamento, Uhum. né? E é engraçado se a gente for analisar, porque, de um modo geral, é como se a função de escrita, né? E é um contraponto isso, né? Porque você tinha como uma profissão muito nobre no passado a ideia de ser escritor, né? Então, assim, a Uhum. pessoa que tinha uma capacidade de interpretação de texto, que escrevia de forma maravilhosa, você teve vários escritores, você foi para desenvolvimento e agora você vai para a pessoa que tem a capacidade de ler, Sim. né? De criticar aquilo ali e de escrever, fazer correções, né? Uhum. Um chamado editor. Então, assim, é cíclico, parece que voltou. No final, a É. pessoa com capacidade de escrita, de interpretação do texto para garantir que está cobrindo, voltou a ser muito valorizada, né? Eu acho que é o pensamento crítico, né? Porque antes Exatamente. todas aquelas É. tarefas manuais, que há um tempo atrás, não, o importante é você realizar bem a sua tarefa manual, que é o que precisava. Hoje, Uhum. com tanta integração, automação, pô, eu não preciso mais de tanto labor, né, de força ali para colocar. Agora vai muito mais o análise, aquela crítica de olhar, falar, bom, Uhum. esse texto aqui vai dar errado, vai dar certo. Então, o que antes era um mais comum, depois foi deixado de lado, acho que hoje está voltando e com a IA do jeito que tá, tem que ser, vai ter que ir muito forte nisso daí, porque quem estava acostumado só a fazer operacional ou só desenvolvendo código, realmente pegar uma regra de negócio e só transformar isso para um Java, para um C++, o que for, vai mudar. Esse tipo de É. profissão vai mudar, vai ficar só realmente os mais pensantes, né, por assim dizer. Eu acho que é muito entender os porquês, né, que aí vai muito em linha de ter esse pensamento crítico, entender mais de forma mais ampla, né. E aí, até entrando nesse ponto que vocês já deram uma pinceladinha aqui, como que a gente tá vendo que tá mudando, né, vocês acabaram de falar que tá mudando. O que que vocês enxergam para o futuro? Assim, viajando mais pra frente. Eu acredito que, acho que não é futuro, né? Já é uma coisa meio que presente, mas tende a popularizar cada Uhum, vez mais. A gente tinha muito comum o fato de integração, né? Que a gente falava API, os endpoints, e uhum, você tinha geralmente acho que o que padronizou, né? Começou com XML e depois ficou meio que um padrão lá, os payloads em JSON, que eram para comunicação entre as aplicações, né? E hoje a gente vê com o uso da IA muito o uso de MCPs, né? Ou seja, então você vê as consultas sendo realizadas em linguagem humana e uhum. sendo devolvido esse resultado também em linguagem humana, né? De forma já formatada para o usuário. Ou Sim. seja, então cada vez mais você tem eu vou colocar assim, você está desmistificando. Então Uhum, você pega um JSON, por mais que ele tenha um formato palatável, né? Mas para uma pessoa que é da área de negócios, pode não ser uma coisa tão clara de ver, né? é. Diferentemente de uma linguagem natural, ou seja, uma Uhum, linguagem humana ali que está especificando, enfim, uhum. né? Então, cada vez mais eu vejo aproximando a informação, como ela é enviada e como ela é recebida em Legal. linguagem humana, né? Com os Uhum, desses servidores MCP e oculta, né? Essa complexidade de endpoints, APIs, uhum, formatos JSON, porque o campo tem que ser daquela informação que quase ninguém consegue entender o que é que aquilo quer dizer, né? O uhum. atributo, enfim. E tudo isso para uma linguagem que é entendível. Porque antes parece que eu estou trabalhando com hieroglifo, né? Parece que eu estou. Quem não entende É. código, vê aquilo, parece Isso, vai dizer, a rapaz, tela do Matrix. isso, então, É. exato. Então parece um negócio meio genial. E aí, a quem interessa isso? Né? Uhum. Porque não é a empresa, né? Porque no final, eu até costumo dizer isso, a venda de tecnologia tem se provado ao longo do tempo como um péssimo negócio, né? A tecnologia pela tecnologia. Sim, Se pegar empresas aí que têm grande valor de mercado, como a Amazon e assim por diante, ou seja, não são empresas de tecnologia, isso é um meio, exato. né? O suprimento da necessidade humana, que é receber aquilo que comprou o mais rápido possível, Uhum. ou ter o veículo e assim por diante, isso aí, na verdade, ou seja, atender os desejos humanos, esse sim é o negócio, Sim, né? Então, esse é o que eu visualizo, que legal. tende a ter um volume muito mais alto, tá? Ou seja, esse ponto de sair do techniquez e cada vez mais para uma linguagem humana e Uhum, realmente ficar em segundo plano esse techniquez, a uhum. máquina falando com a própria máquina. Eu acho Sim. que esse é
Para o futuro, eu imagino isso. Não mais o humano falando com a máquina, dando instrução, mas a máquina falando com a máquina para atender Para uma atender o demanda do humano. usuário. Isso, Perfeito. tá? Muito legal. E isso você ainda empodera, né, as pessoas, né? Porque antes aquela pessoa que era só de negócio que, vou tentar ler essa integração, nem tentava, né? Porque chegava lá, não sabia nem o que é um endpoint, a API era uma coisa nova. Então, realmente, você consegue ter uma visibilidade, as pessoas conseguem realmente entender o que está fazendo, até porque deu errado. Ela pode não entender exatamente como se escreve uma API, mas ela vai entender, pô, então é um campo aqui que deu errado, porque realmente essa IA, a tecnologia vai falar, ó, você colocou um número que era campo, um campo que era número, desculpa, e ele estava esperando um alfanumérico. Bom, então você já consegue analisar um pouco De disso. um modo geral, na história, né? E a gente consegue comprovar isso, inclusive, na história, tanto da humanidade, quanto aí na história mais recente, na parte de tecnologia. Acho que vocês já passaram por esse tipo de situação. Na década de 90, você pegou Eu ali não era pessoas nascida, de... não. Tô brincando. Já, você pega pessoas ali de seus 40, 50 anos e, poxa, foi muito difícil para eles, quando conseguiram, porque uma boa parte não conseguiu, adentrar no mundo do PC, Uhum. né? E aí você vê sempre o que funciona é a massificação, ou seja, é quando Sim. você torna a coisa popular. E aquelas mesmas pessoas que não conseguiram trabalhar, se adaptar ao PC, mas elas se adaptaram ao celular, Uhum. Sim. né? Então, assim, você pega ali pessoas da terceira idade naquela época que com o celular elas conseguiram. Então, elas conseguem ler e-mail, ela consegue, né, utilizar uma aplicação de Uhum. mensagem instantânea, consegue postar foto, consegue se comunicar, ou seja, então trouxe essas pessoas para o mercado digital. Uhum. Elas conseguem comprar online e, de repente, se fosse no PC, elas não iriam conseguir. Uhum. Então, tudo, na verdade, que a gente vai trabalhando é no sentido de massificar, de trazer isso para abranger não uma casta de pessoas, mas a maior parte de pessoas possível, Sim. né? Com soluções simples de usar, né? Eu já vi casos de pessoas que eram analfabetas, mas conseguiam mandar mensagem de WhatsApp, de voz. Conseguia ir Uhum. receber, porque é intuitivo, né? Você Você entrar o populariza aplicativo. isso, se torna, na verdade, comum, né? Eu costumo dizer isso para as pessoas. Eu não tenho problema com o fato de você ter a necessidade de um pouco mais de tempo de se adaptar, Uhum. né? Porque as pessoas têm tempos diferentes, as pessoas são diferentes e tá tudo bem. Uhum. Um pode ter uma habilidade maior para música, o outro maior para texto e assim por diante. A gente só tem um problema com as pessoas que se recusam a se adaptar, Uhum. né? Sim. Porque com essas pessoas a gente não tem como continuar caminhando, né? Porque a gente não tem como combater a evolução. Ela não pede licença, ela vai. Aí a gente vê muito isso nos processos dentro da empresa, né? Na implementação de software, que nem a gente faz, você vai esbarrar nas pessoas, eu sempre fiz assim, funciona assim, por que que agora eu vou ter que fazer diferente? Então vai muito no que as pessoas estão dispostas realmente eu vou precisar me atualizar, eu vou precisar me mudar, porque como muito bem você disse, vai chegar. Você Exato. querendo ou não, tendo preparado ou não, seja uma IA, seja um software, seja qualquer coisa, vai chegar e cada vez vai se digitalizar mais ainda. Do mesmo jeito, você comentou que agora o pessoal está entendendo mais de APIs, daqui a pouco a API vai ser uma coisa que nem vai se falar porque é o Exato. padrão. Já é o normal, né? É um negócio já vem de fábrica, né? Integrado. Tanto que a gente sai de uns anos atrás, era servidor interno, software on-premises, é fechado, você não integra com outro, aí Uhum. a integração é um tabu muito maior, né? Aí nem se Exato. fala. Agora, com todo o advento, agora é tudo SaaS, internet, tudo isso, a integração Nuvem. ficou. É o padrão, é o que precisa. E Não, se não tiver, vai ser difícil. e é muito legal pegar essa fala de vocês agora, porque a gente pensa que no final é tudo sobre pessoas, né? E o grande objetivo é simplificar a vida das pessoas, trazer mais resultado para as empresas, para as pessoas, enfim, para todo mundo. E aí, quando a gente pensa que a integração, ela vem exatamente para isso. Então, assim, ela é talvez um primeiro passo para já facilitar a vida dessas pessoas. Então, não tem que ter medo mesmo, né? A gente já está nesse passinho aí pro. Já tá nesse futuro, né? Já tá agora. Esse tipo de coisa. Se você tiver medo e querer brigar, você vai ficar cada vez mais afastado, seja de Exato. qualquer oportunidade, qualquer implantação. Fazendo tarefa repetitiva, não conseguindo ter a gestão integrada. E uma hora não vai dar. Até os trabalhos manuais,
daqui 10, 15 anos, não sei, já tem robô humanoide aqui hoje, é uma realidade. Então, Uhum. cada vez mais isso vai estar mais presente na gente. Então, se antes a gente só estava falando de integração de sistema, de endpoint, daqui a pouco a gente está falando de coisas mais físicas, né, Sim, realmente nisso. É máquina, é o que eu digo, né? É máquina falando com máquina, né? exato. Então, assim, é um sistema falando para o outro o que é que ele tem que fazer, É. né? E o humano só assistindo lá, esperando que tudo dê certo, né? Isso E você pega aí, quando você pega no mundo inteiro, né, você vê taxas de desemprego muito baixas, né? Uhum. Ou seja, você tem ainda assim muita dificuldade em encontrar Sim. pessoas para cumprir essas posições que requerem não uma atividade mecânica, mas uma atividade analítica, de É. pensar, de criticar o processo, aquilo que você falou, Ricardo, né? Da análise crítica, né? Uhum. Peraí, será que isso pode funcionar assim? Será que isso deve funcionar assim? Porque eu acho que é muito normal, acho que a Flows tem esse cenário também. Você tem empresas, na verdade, hoje, com poucas pessoas, Uhum. né? Ah, que tem um volume de faturamento, que resolve uma quantidade de problemas muito grande, na Sim. verdade. Ou seja, então antes, o que era para eu atingir isso aí, eu precisava de muitas pessoas, isso não é uma regra, Uhum. né? Então, é isso que eu falo da sustentação. A empresa ela tem que ter maior quantidade de pessoas porque demanda maior quantidade de pessoas, não porque se quer Uhum. colocar, né? Que é ineficiente um processo, alguma coisa Não, que... porque isso não se sustenta a médio e longo prazo, né? Sim. Tá? Porque o seu concorrente vai ser otimizado, vai ficar melhor que você e vai ter uma margem maior. Então, É. o mercado vai se Vai tendo ajustando, uma né, de seleção qualquer natural jeito. ali, né? Tem uma É frase que isso que a eu gente tem. já ouvi de um cliente que ele fala isso. Ele fala, ó, um operador logístico, ele tem que fazer as integrações, né? Ou seja, cada cliente que ele adquire é uma nova realidade. São Uhum. integrações com aquele universo, né, daquele cliente. E ele fala, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer, Uhum. né? Ah, então, assim, não é uma opção. Faz parte de prover a solução, faz parte de sobrevivência, né? Total. E hoje em dia você tem que remar muito para ficar no mesmo lugar, porque o pessoal está passando mais rápido. Então, Eu quem costumo acha que dizer, integração... o nosso caso, a gente tem uma situação sempre, né? Dependendo da base de clientes que você tem, tudo que você faz, você tem que pensar naquela base de clientes que já existe, né? Uhum. Diferentemente de alguém que vem com alguma solução disruptiva, Uhum. porque ele não tem essa preocupação, né, de quem já está utilizando. Então, assim, a gente precisa mover, mas também carregar quem está junto conosco, né? Então, assim, Sim. o desafio é duplo, né? Trazer inovação e ainda fazer o feijão com arroz bem feito. Isso o desafio é duplo, É o né? avião em pleno Faz voo parte. sempre. Sempre, isso E eu né? acho que vai ser, eu acho que vai ser, eu acho que assim, é legal que as nossas soluções, né, que estão sempre atrás de inovação, a gente sempre vai estar construindo um avião em pleno voo, porque sempre a gente vai estar olhando, nunca vai, eu falo, a Flows nunca vai estar pronta. A hora que a Flows estiver pronta, Porque já vai ter coisa nova para já tem coisa fazer. nova, então você tem que o tempo inteiro olhando para o mercado, pensando em novas tendências, né, se antecipando a muitas Olhando para o tendências. seu software e tal. O que aguenta, não aguenta, vamos fazer alguma coisa. Existem duas frases, né? Uma do Bijarni, que é o Strostrup, ele fala, é o criador do C++, ele diz, olha, toda solução ela passa, ela é construída, tem a manutenção e ela morre, né? Então, assim, enquanto a gente tá na manutenção, tá tudo bem, porque tá vivo, Uhum. né? Porque senão, na verdade, você vai morrer, né? Você tem lá o ACO da Intel, quando ele fala de... Tem até um livro que ele lançou, chama Only the Paranoid Survive, né? Ou seja, só os paranoicos sobrevivem. Então, acho que esse é o Ricardo falou. Cara, olha a solução, cara, o que é que precisa mudar? Exato. O que é que eu posso agregar? O que é que, tipo assim, eu tenho que ser o paranoico da mudança. Eu Exato. tenho que ser o motivador. Eu não posso. Ficar Eu tenho que esperando. chegar lá no cliente para dizer, cara, vamos lá, tá tudo bem. Não, mas tá tudo ótimo, maravilhoso. Tá bom, mas como é que a gente deixa então mais ótimo, né? Como é que sempre tem algo para melhorar? Até que essa é uma ideia que ele fala muito no Antifrágil, do Kahler, que se não tem um agente externo causando incômodo, causando alguma coisa, você não vai evoluir. Isso eu vejo muito quando a gente está no ramo industrial também. Empresa que fatura muito, que ganha muito, normalmente a planta deles é horrível. Assim, é muito retrabalho, quebra alguma, tal. Só que você fala, gente, vamos ali, mas isso aqui vai melhorar 3, 4%. Eu falo, tá ganhando, tá entrando dinheiro, tá. Só que tem uma hora que é o concorrente dessa empresa vai falar, bom, se esse ramo dele tá dando dinheiro e ele é disso, então e se eu otimizar tudo que ele não é otimizado e prestar o mesmo serviço? Vai ser muito mais competitivo. Sim. Então,
essa calmaria, né, esses mar calmo nunca fez bom marinheiro. Quem passa muito tempo em mar calmo tem que ter um cuidado muito grande para continuar olhando para a inovação, para o que você falou, o cliente tem problema não, mas cutuca, É, alguma hora vai aparecer alguma coisa e fala: "Poxa, olha que oportunidade que surgiu", tudo isso. Eu acho que a Ana gosta bastante aí do sistema Lean, né, Ana? eu gosto. Eu acho que é por isso que, tipo, foi criado lá a Toyota, quando não era uma montadora considerável, né? Uhum, Então, assim, era muito pequena, né? uhum, Com processos muito arcaicos. Mas é por isso que fez tanto sucesso, né? Porque um dos princípios lá, que é a busca da perfeição, o ideal utópico, inalcançável, mas ele fala, cara, não é é, porque é inalcançável que a gente não vai continuar exato. buscando. Então, Essa assim, melhoria contínua, essa né? melhoria contínua. Por isso que a Toyota, ela tem, né, que é a criadora lá do sistema Lean, ela tem uma aceitabilidade tão grande do mercado, né? A ponto de que quando ela fala, o mercado confia no que ela É, diz, porque ele diz eles são muito bons de processo, eles vão exato. atrás disso, né? E tem muito vínculo com qualidade também, né? Porque você fala, você tem um bom processo, você tem um padrão que você falou ali no começo, e esse padrão te garante uma qualidade do seu serviço. Então, Perfeito. é Se você não tem tudo processo, você não tem repetibilidade. exato. Sim. E aí bota tudo isso, integra, é o melhor dos mundos, né? Bom, Para ter realmente o resultado. Com certeza, com certeza. Boa. Eu acho que tá dando nosso tempo. A gente começa a falar, né? Se empolga. Mas eu queria que vocês deixassem um recadinho final, assim. O que que vocês falariam, assim, de tudo isso que a gente conversou, de questão de integração, o que que vocês têm para deixar para o nosso público? Eu acredito que o fato de buscar, sim, não ter medo das integrações, tá? De buscar fornecedores que também sejam parceiros nesse sentido de, olha, eu não tenho, a minha solução não faz tudo, a minha solução ela é muito boa em determinado aspecto, mas eu consigo integrar com outras soluções, né? Uhum, Já possuo algumas integrações predefinidas, alguns casos de sucesso, uhum, tá? Então, procurar fornecedores que tenham essa boa vontade, que tenham essa disponibilidade, que tenham essa facilidade de comunicação, porque a gente fala tanto quanto a questão de TI, né? uhum. E a gente verifica que cada vez mais o relacionamento com as pessoas, a gestão das pessoas, uma comunicação mais assertiva, né? Mais amigável, né? Ela faz toda a diferença, né? Sim. Tem até uma frase que ele fala o seguinte: quando eu era jovem, eu admirava as pessoas fortes. Depois eu fiquei maduro e eu passei a admirar as pessoas inteligentes, intelectuais, né? E ele disse, e depois, numa terceira fase, eu passei a admirar as pessoas amáveis, ou seja, as pessoas que têm um fino trato com as pessoas, que são agradáveis, que Legal. são gentis, né? Porque, como eu falei, é conversando que você consegue. Então, Total. procura fornecedores que você tenha uma boa comunicação, né? Que Uhum, tenham um sentido cooperativo de uhum. buscar prover a solução no final, que não tem o receio de se adaptar. Eu acredito que Perfeito. essa é a mensagem. Nossa, bem legal. não, realmente concordo, fica até difícil falar, né, depois dessa. Mas o que eu vejo também, essa parte de comunicação é fundamental. Isso não tem um projeto que não começa com uma comunicação boa, vai ter muito atrito no final, ou no meio, ou até no começo, né, às vezes nem anda. E o que eu vejo que seria muito interessante as pessoas saberem, ainda mais nessa parte de integração de projetos, sempre deixar uma gordura no projeto, seja tanto de tempo ou até financeira, porque por melhor que seja o seu processo, que você esteja mapeado, eh, uma hora ou outra vai ter um gargalo, alguma coisa que você não mapeou. E chegar lá no meio do final do projeto e ver que vai precisar mudar a integração, e você não tinha budget, você não tinha tempo, deixou tudo na risca, gera um retrabalho ali, bastante coisa. E outra, chama o TI para mesa, né. Desde o começo, isso vai Perfeito. facilitar para todo mundo. E sejam amáveis com TI, né? Eu acho que Ô, juntando as duas Isso, sejam coisas, amáveis com TI, sejam isso. TI é amáveis parceiro, com TI, que TI não é é parceiro. competidor. Exatamente. Eu acho que quando a gente entra num projeto, tanto vamos pensar que um exemplo, né? Nós três estamos integrando aqui, vamos daqui a pouco, né? Integrando. Então, se a gente consegue remar junto, né? A gente vai muito mais rápido, muito mais longe. Sim, Sempre com faço aquela certeza. analogia do barquinho. Se cada um tá remando para um lado, seja dentro da empresa ou fora, o barquinho vai ficar girando e não vai sair do lugar. Agora, se tá todo mundo alinhado, integrado, remando para o mesmo lado, a gente consegue ir mais longe e até Coisa mais do rápido. coletivo, né. Exatamente. E da colaboração, né? Sim. Eu acho que cada vez mais a gente vive numa era da colaboração, ainda bem, porque sozinho
ninguém faz nada. Então, bora integrar, né? Vamos integrar. Né? Boa, gente, super obrigada. A gente hoje encerra por aqui, mas a gente se vê em breve. Obrigado, pessoal. Mais uma sessão, mais um podcast aí. Foi bom trocar as informações com esse time aqui de pessoas super capacitadas aí, a Ana, o Ricardo. Obrigado aí a todos. É isso, muito obrigado pelo convite. Sempre bom bater esse papo de alto nível, né, de integração. É bom a gente ver realmente integração de sistemas sendo colocado na mesa como uma coisa mais nobre hoje em dia, né? Não como um problema que nem a gente via antigamente. É uma solução, Uma né? solução. É Acho que parte foi da solução. solução, exato.